E aí, pessoal, fala galera, como é que vocês estão? Mais uma questão aqui, CESP-SEBRASP, para você que está estudando para concurso de professor de matemática ou quer se aprofundar em matemática. Mais uma questão que envolve trigonometria e suas funções inversas. Vem comigo. Então, pessoal, nessa questão muito interessante da prova do Instituto Federal Fluminense de 2018, a questão 48, que trata de funções inversas, tá? Funções inversas e suas correspondentes, tá? Então vamos ler a questão. Vamos ler a questão, ó. Em relação às funções trigonométricas seno de x e cosseno de x e suas inversas, então ele está afirmando aqui arc seno de x e arc cosseno de x. Assinale a opção que seja correta, tá? Vamos para o item 00. Vamos para o item 0, ou item 00, o item A. Tá? Essa daqui é de marcar X, mas é interessante que nós vamos ter que analisar uma a uma. Aí vamos lá. No intervalo de 0 a π, a função seno de x é injetiva e, assim, é possível definir sua inversa, que é arc seno de x. Tá? Então vamos lá. Quando é que uma função admite inversa, pessoal? Uma função ela admite inversa quando ela é bijetiva, tá? Quando ela é bijetiva, ok? Quando a função é bijetiva. Ele afirmou aqui que ela é injetiva, beleza. Quando eu sou bijetiva, automaticamente eu sou injetiva e sou sobrejetiva. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é que significa cada uma dessas? Aí eu vou deixar um link aqui de uma aula que fala sobre funções sobrejetivas e injetivas. No momento, eu vou tratar só dessa ideia de inversas. Então, para uma função admitir inversa, ela tem que ser bijetiva, tá? Então, vamos lá. Aí ele afirma que nesse intervalo de 0 a π, essa função ela é injetiva. Então, vamos entender um pouco. Vamos entender um pouco, ó. A função seno, deixa eu apagar aqui esse nome. A função seno ela vai fazer assim, ó. Você tem aqui o arco, ó, o eixo, certo? Aí vamos lá, ó. O que que a função seno faz? Vamos entender. Vamos lá, em 0, botar π sobre 2 e π. Ele quer nesse intervalo, certo? Lembra quanto é no ciclo trigonométrico? Eu vou, ó, com calma e analiso um a um, ó. Aqui é o eixo dos senos. Quando o arco é 0 grau ou 0 π, o seno de 0 é 0, porque aqui é o eixo seno, aqui mede 1 e aqui embaixo menos 1. Então, quando é 0 grau ou 0 π, a sombra desse ponto está no eixo y em cima do zero. Então, ele tem esse ponto aqui em cima do zero. Então, já sei que o gráfico da função seno passa pela origem. Se eu for olhar aqui em π, esse ponto aqui, que aqui é π, né? No sentido anti-horário, aqui é π. A mesma coisa, a sombra dele está sobre o zero. Então, beleza. E quando π sobre 2, seno de π sobre 2 dá 1. Então, o ponto estaria aqui. Ou seja, ele estaria aqui em cima. Aqui é o gráfico da função seno. Então, vou escrever esse gráfico aí. Ó. Como é que ficaria o gráfico da função seno? Ela ficaria assim, ó. O gráfico. E aí continuaria, tá? Mas não nos interessa porque ele quer apenas no intervalo de 0 a π. Aí ele afirma que ela admite inversa. Falso. Porque nesse intervalo, a função seno não é bijetiva. Por quê, professor? De forma rápida. Como é que eu sei que ela não é... Como é que eu sei que uma função não é injetiva? Que é esse caso aqui. Ó. Esse caso aqui de injetividade. Como é que eu descubro pelo gráfico que uma função não é injetiva? Eu traço uma reta, tá? Eu traço uma reta paralela ao eixo x. Se cortar mais de um ponto, não é injetiva. Por quê, professor? Porque nesse ponto aqui eu tenho uma imagem para esse domínio e tenho a mesma imagem para outro domínio. E a ideia de injetividade é quando eu tenho domínios diferentes, tem que implicar em imagens diferentes, tá? Então, esse item aqui seria falso, né? Falso. Nesse tipo de questão, no caso, só vai ter um item verdadeiro, tá? Mas nesse caso aqui, ele é falso.
Vamos agora para o item B. Esse item B eu vou deixar ele aqui um pouco. Ele vai ser o verdadeiro, vou deixar ele aqui quieto. E vou mexer aqui no item C. Vamos lá para o item C. Ó, arc seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Tá, pessoal, o que seria a função arco-seno, ou arco-cosseno, ou arco-tangente? Olha, por exemplo, se nós pegarmos esse gráfico aqui do item A, que aqui é do gráfico da função seno, tá? Esse aqui é de 0 a π. Se você pegar, por exemplo, se eu pegar esse intervalo aqui, ó, de 0 a π somente, ó, até aqui, ó, ela admite inversa. Por que, professor, ela admite inversa? Porque ele só tem um lado, ó, esse traço aqui, ele só tem esse lado de cá. Então, para cada elemento que eu pegar do domínio, eu vou ter uma respectiva imagem única. E a mesma coisa na sobrejetividade. Não vai sobrar ninguém nesse intervalo aqui para x que não seja gerado em y. Então, tá todo... Aí, nesse caso aqui, por exemplo, eu conseguiria ter, por exemplo, no seno de x, se eu for do intervalo fechado em 0 até π sobre 2, ela vai me admitir a função arc-seno. Por quê? Porque ela vai ser bijetiva, tá? Então, o que isso acontece? É simples, pessoal. Ó, esse seno de π sobre 3. Quem é, lá na nossa tabelinha, o seno de π sobre 3? Aí você vai lá naqueles arcos notáveis e você vai ver que o seno de π sobre 3 que é o mesmo que π é 180. Então, aqui é como se fosse o seno de 180 dividido por 3, 60 graus. Aí você vai lá e vai ver que é raiz de 3 sobre 2. Logo, o item C é o verdadeiro, certo? Errado, pessoal. Que ele quer o arco seno de π sobre 3. Então, quem é o arco? O que nós encontramos foi esse valor aqui, é do seno de π sobre 3. Então, o arc seno, perdão, o arc, aí nós já temos o valor do seno de π sobre 3, que é quanto? O seno de π sobre 3 é quem? Raiz de 3 sobre 2. Então, o valor desse arco aqui, de raiz de 3 sobre 2, vai ser quanto? Desculpa, arcseno, desculpa. Vai ser quanto? Qual é o valor do arco que gera raiz de 3 sobre 2? Que gera raiz de 3 sobre 2, nós acabamos de ver. É π sobre 3. Então, ele tenta confundir aqui as nossas mentes, que é envolvendo o arco-seno, arco-cosseno, em relação ao valor numérico para a ordenada e o valor numérico para a abscissa. Então, na verdade, a resposta aqui seria π sobre 3 e não raiz de 3 sobre 2, tá? Por isso que esse item ele é falso. Já no item B, nós vamos ver que é verdade, mas vamos para o item D e E, para a gente ver que tem coisas interessantes já aqui. No item D e E, ele fala assim, ó, a função arco-cosseno de x pode ser definida para todo x do intervalo 0 a π. Olha, novamente, ele tenta mexer com essas ideias, tá? Para ver se a gente está atento. Ó, perceba, ó. Novamente, vou mexer com elas aqui. Quem é a função cosseno? Vamos lá, quem é a função cosseno? A função cosseno, ela vem, ó. Vou botar assim, π sobre 2, π, e aí vai. Vou pegar só até π, porque é onde ele quer, tá? Quem é a função cosseno? A função cosseno, pessoal, ela faz assim, ó. Quando o cosseno de 0, ele é 1, então aqui vai estar assim. Aí ela vai fazer assim, ó. Ela vai vir aqui até aqui embaixo, menos 1. Depois eu deixo um vídeo aí falando só dos gráficos de cada uma, com calma. Então, o gráfico da função cosseno vai ser isso daqui. Ela vai vir assim, ó. Ó, ela vai vir assim. Ela vai começar no 0 aí, quando é 1. Aí vai descer. Vai, ó. Aí vai até aqui 1. Certo? E aqui ela continua. Tá? Ela iria continuar. E ela ia começar a repetir aqui, lembra? Ela começa a repetir aonde? Em 2π. Onde é o seu período, tá? É o período dela. Ela ia começar a repetir. Mas como ele só quer até π, então aí você olha para esse gráfico aqui e vai fazer todas aquelas análises que eu fiz anteriormente e todas elas vão bater. Nesse intervalo de 0 a π, de 0 a π, ela é tanto injetiva, ela é injetiva, porque cada cara que eu pegue aqui só vai ter um único, isso é verdade, e ela também é sobrejetiva.
E se ela é injetiva e sobrejetiva, logo ela é bijetiva. Vai ser bijetiva. O que acontece? Então, isso daqui vai ser verdadeiro. Só que, novamente, ele trabalha todas essas ideias, tudo que isso aqui é, tudo é verdadeiro. Porém, o que ele está falando aqui é da função arco-cosseno. Arco-cosseno. E esse intervalo que ele deu aqui como verdade não é da arco-cosseno. Esse intervalo que ele deu como verdade é da função seno. Esse cara que nós estamos analisando é da função seno. Quem é a função inversa? Que é arco-cosseno, ele vai inverter. Lembra? O que é x passa a ser y e o que é y passa a ser x. Ou seja, esse gráfico aqui ele vai inverter. Se ele inverter, o que ficaria, pessoal? Ele ficaria assim, ó. No lugar dele estar assim, ele vai fazer assim, ó. Ele vai inverter, ele vai vir assim, ó. Ele vai vir e fazer isso, ó. Ele vai, né? O gráfico aqui eu desenho, pronto, ele vai fazer isso aqui. Ele vai ser isso daqui. Aí você vai dizer, ora, o que vai acontecer? Ele vai, na verdade, para finalizar, ele vai ficar, na verdade, não é de 0 a π, o intervalo dele, vai ser de menos 1 a 1, que o domínio dela vai estar entre... Porque lembra que o x passa a ser y e o y passa a ser x? Certo? Então, na verdade, esse cara aqui, esse intervalo aqui, ele vai de menos 1 a 1. Por isso que o item D é falso. O item E é semelhante ao que nós fizemos na estante. O item E, tá? Ele é semelhante. Quem é o arcseno de... Ó, quem é o arcseno? Quem é o arcseno de 1 sobre 2? Quem é o ângulo que gera π sobre 2? Ou 1 sobre 2? O seno, que dá meio. π sobre 3. Ora, e quem é o seno de π sobre 3? O seno de π sobre 3 é meio. Logo, isso aqui é falso, não é π sobre 6. A mesma coisa acontece lá no item que é verdadeiro, tá? Que a marcação verdadeira seria essa, a marca X na letra B. Por que é verdadeira ela aí? Porque você pega, quem é o cosseno de π sobre 4? O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2 vai dar quanto? O arquicosseno de... Quanto é o cosseno de π sobre 4? É raiz de 2 sobre 2. Então, qual é o ângulo que gera raiz de 2 sobre 2? Realmente, π sobre 4. Fazendo com que esse item aqui seja verdadeiro. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e divulga para o pessoal. E se você quiser um vídeo com mais especificidade sobre as funções inversas trigonométricas, deixa aí nos comentários que eu farei. Forte abraço e até o próximo vídeo.